Fala pessoal trilhante, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de Direito Constitucional. Para você que está se preparando para a segunda fase da OAB, estamos estudando aqui o recurso especial. Já vimos a aula genérica sobre o recurso especial, dos principais pontos que você precisa saber, e agora vamos aprender a identificar no seu problema quando é ou não a hipótese de cabimento de um recurso especial. Então vem para a telinha aqui comigo e acompanha junto. Dá uma olhada lá, ó. Vamos lembrar, recurso especial provavelmente você vai estar aí diante de um caso concreto, não é uma discussão meramente abstrata da lei, muito embora a gente não vá discutir questões de fato, tá? A gente vai simplesmente analisar a melhor interpretação e aplicação de uma lei federal. Por quê? Porque o recurso especial serve para uniformizar essa interpretação a respeito de lei federal em todo o território brasileiro. É para isso que ele serve, né? Então você vai procurar aí, primeiro, existe uma decisão judicial, tá? Não pode ser decisão administrativa, tá? Decisão judicial em única ou última instância? Opa, se tiver, já fica alerta. Segundo, essa decisão ela foi proferida por um tribunal regional federal ou tribunal de justiça? Por quê? Porque só pode ser esses dois. Não pode ser, por exemplo, um colégio recursal, tá? Tem que ser tribunal regional federal ou tribunal de justiça estadual. Terceiro, houve o esgotamento das vias ordinárias, né? Até o embargo de declaração foram opostos, né? Costuma trazer geralmente o problema ou então falar de uma dispensa desses embargos, né? E quarto lugar, houve o pré-questionamento da matéria desde o começo do processo, o que você vai alegar aí no seu recurso especial já foi pré-questionado lá embaixo, né? Se você tiver um ou mais isso aí, fica atento, porque pode ser hipótese, né, do artigo 105.3, letra A, B ou C. Então, você tem todos esses requisitos, com certeza vai ser um recurso especial e você vai simplesmente olhar lá qual é a hipótese de cabimento. Se é a letra A, se é a letra B ou se é a letra C, tá? Qual que encaixa melhor aí no seu problema. Beleza, então são esses os requisitos. Vamos lá aos nossos casos, tá? Caso 1, dá uma olhada aí, ó. Reginaldo, brasileiro, casado, professor, obteve dívida com estabelecimento comercial no município Y. Uma semana depois de estar em mora, recebeu ligação telefônica do estabelecimento, momento em que a cobrança foi feita com palavras vexatórias e insultos, inclusive com ameaças de exposição de seu nome em outdoor da cidade, expondo sua dívida e seu rosto. Buscando orientação jurídica, Reginaldo ficou sabendo que um decreto municipal daquele ano havia sido aprovado pelo prefeito, permitindo esse tipo de tratamento na cobrança de dívidas, né? E aí? Sob o fundamento de que quanto menos dívidas houvesse no comércio da cidade, mais impostos seriam arrecadados aos cofres públicos. Então, o decreto municipal do prefeito estava autorizando esse tipo de cobrança de dívida com palavras vexatórias e ameaças. Inconformado, Reginaldo procurou você, advogado, que o informou que esse tipo de cobrança era proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Cobrança proibida, no seu artigo 42. Diante disso, foi intentada ação ordinária, julgada improcedente em primeira instância. Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado manteve a improcedência, reconhecendo a legalidade do decreto municipal. Foram opostos embargos de declaração, também não providos. Diante disso, elabore a peça processual cabível. Então veja, nós temos aqui todos os requisitos, né? Nós temos, ó, decisão judicial em única ou última instância, nós temos essa decisão foi proferida por um tribunal de justiça e houve ainda o esgotamento das vias ordinárias, além do pré-questionamento da matéria, que a gente vai entender aqui, né? Que houve o pré-questionamento, porque o advogado já tinha que informado que isso é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei federal, tá? Então houve aí a afronta a uma lei federal por conta de um ato infralegal de um governo local. Hipótese, então, dá uma olhada aqui, ó. B, 105B, ó, julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal, né? Então, o governo municipal estabeleceu um decreto que foi julgado válido em relação ao Código de Defesa do Consumidor, mas não poderia, né? Então, nesse caso aqui, preenchido todos os outros requisitos, a gente pode entrar com recurso especial, beleza? Caso 2. Márcia, brasileira, diretora de escola, entregou o requerimento à prefeitura do município W.
solicitando informações a respeito dos gastos com a educação do seu município, solicitando informações, né? Pois queria fazer o papel de cidadão, fiscalizando se as escolas fundamentais estavam recebendo os valores a que tinham direito, para garantir seu bom funcionamento. Seu requerimento foi negado, sob a justificativa de que a Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527 de 2011, não se aplicaria aos municípios, que teriam discricionariedade para dar ou não acesso a tais informações. Inconformada, Márcia procura você, advogado, para entrar com ação de obrigação, sobretudo porque o artigo 1º combinado com o artigo 10 da referida lei garantiria o acesso às informações municipais. A ação foi julgada procedente em primeira instância, mas improcedente em segunda instância, tendo o Tribunal de Justiça negado vigência à Lei de Acesso à Informação sob o fundamento de que cabe à Prefeitura o papel de gestor público municipal, não podendo a lei interferir em sua parcela de discricionariedade. Desconsiderando os embargos, redija a peça cabível, tá? Então, mais uma vez, nós temos aqui uma decisão judicial em segunda instância por um Tribunal de Justiça e que houve um pré-questionamento, né? Já havia sido falado aí, olha, o artigo 1º combinado com o artigo 10 da Lei de Acesso à Informação garante o acesso a essas informações. E o Tribunal de Justiça negou vigência ao que está escrito na lei, né? Negou que essa lei deva ser aplicada sob o fundamento de que discricionariedade cabe ao Poder Executivo Municipal e que, portanto, não poderia ser aplicada essa lei. Então, nós temos todos os requisitos, né? E aí o esgotamento, o problema já traz para a gente desconsiderando os embargos de declaração, então considera-se aí que foi esgotadas as vias ordinárias, né? Então, nesse caso, ó, volta lá comigo lá em cima e vê. Nós temos a hipótese do artigo 105.3, letra A, contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência, tá? Então, o Tribunal de Justiça aí, em última instância, negou vigência a uma lei federal. Hipótese de recurso especial, beleza? Caso 3, pessoal, último caso, ó. Em determinada ação judicial, então, ó, não é administrativo, já temos o primeiro requisito, ação judicial. Você, advogado, teve seu pleito denegado pelo Tribunal de Justiça do Estado K. Tribunal de Justiça do Estado K. Sem que o referido tribunal tivesse analisado um de seus principais fundamentos, que havia sido considerado pelo juízo de primeira instância como essencial para a decisão a seu favor. Então, lá na segunda instância, o tribunal deu improcedência na sua ação sem analisar um dos fundamentos que foi importante para que o juiz de primeira instância tivesse te dado ganho de causa para você. Inconformado, você interpôs embargos de declaração, alegando omissão. Porque, segundo o novo Código de Processo Civil, no artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4, não se considera fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, o Código de Processo Civil diz o seguinte, olha, se tiver algum fundamento que seja capaz de mudar essa decisão, ele tem que ser analisado, sob pena de não se considerar a decisão fundamentada. E como o juiz de primeira instância já tinha dado uma decisão baseada nesse fundamento, o tribunal tinha que analisar. Por isso que você colocou o embargo de declaração. Então, conhecidos os embargos, o tribunal decidiu que basta a análise daquilo considerado importante para o fim da lide, não havendo que se analisar tudo. Então, o tribunal conheceu os embargos, mas não deu provimento, né? Realizada a busca jurisprudencial, você verificou que o Tribunal de Justiça do Estado H possui posicionamento diferente, para quem é preciso que se esgote a resposta aos argumentos formulados, sobretudo em atenção ao artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4 do CPC. Diante do caso, apresente a peça processual cabível. Então, mais uma vez, eu tenho uma decisão judicial que foi proferida em última instância pelo Tribunal de Justiça Estadual e eu pus os embargos de declaração, então eu esgotei as minhas vias e inclusive pré-questionei a matéria, né? Até mesmo no próprio embargo de declaração. A matéria está pré-questionada aí. Então eu tenho os requisitos gerais. Basta que eu volte ao 105, vem lá comigo e letra C, ó. Interpretação dada por um outro tribunal, né? Então eu tenho o Tribunal do Estado K, de um lado, que nega
para mim, a aplicação dessa lei, e de outro, o Tribunal de Justiça do Estado H, que tem um posicionamento diferente. Como essa interpretação é divergente entre os tribunais, cabe ao STJ unificar qual é a interpretação correta a ser dada a esse artigo do Código de Processo Civil. Portanto, hipótese de recurso especial, beleza? Então é mais ou menos assim que você vai identificar os seus problemas para analisar quando é possível ou não adentrar com esse tipo de recurso, beleza? Então eu vou ficar por aqui, a gente volta na próxima aula com a leitura do problema para a gente poder desenvolver essa peça e você aprender como é que faz passo a passo. Não sai daí, eu volto logo mais. Um grande abraço e até lá.